Bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos novamente para mais uma aula. Vamos tratar agora de equações. É um assunto que acabamos encontrando ele por consequência na última aula e imagino que dúvidas devem ter ficado, né? Bom, equações é uma parte muito da hora da matemática, né? Em específico, a gente vai falar um pouquinho sobre as equações do primeiro grau. Existem equações de segundo, terceiro, quarto, quinto, enfim. Seja lá qual for o grau que você imaginar, existe, né? Mas enfim, a gente vai falar primeiro sobre as de primeiro grau, que são as equações mais comuns da gente trabalhar, né? E são as que, enfim, acabam por aparecer no nosso estudo aqui e vão aparecer, né? Então achei interessante trazer logo as equações para a gente poder discutir um pouquinho sobre elas, tá? Bom, sobre equações, o que é uma equação, tá? Uma equação ela vai sempre remeter a uma igualdade, ela você vai sempre pensar em uma igualdade quando você vê uma equação. Ela vai funcionar do seguinte modo, né? Você tem números e esses números, de alguma maneira, alguma operação que você faça com eles são iguais uns aos outros, entende? É como você pegar um número e outro número e igualar eles, ou o próprio número, o mesmo número é igual a ele mesmo. Um pouco confuso, né? Mas vamos analisar aqui, ó. 5 é igual a 5. Ok, isso é uma igualdade, isso é uma verdade. 5 realmente é igual a 5. Quer uma maneira de eu determinar que 5 é igual a 5? É eu pegar o 5, né? E subtrair 5 dos dois lados da equação. Sempre que eu fizer o mesmo processo nos dois membros da minha equação e obter 0 como resultado, né? 0 é igual a 0, então eu posso dizer que isso é verdadeiro, né? Mas é claro, né? A gente já sabe de cabeça que 5 é igual a 5, então a gente não precisa fazer essa palhaçada, né? Enfim. Mas da mesma maneira, eu posso dizer que 10 menos 5 é igual a 5. Porque 10 menos 5 é 5. E 5 é igual a 5. Entende? Então, quando eu falo que é uma igualdade, não necessariamente eu posso dizer que é apenas que um número é igual a ele mesmo, né? Mas eu posso dizer que uma operação de números é igual a um número, né? 10 menos 5 é igual a 5. Da mesma maneira, eu poderia dizer que 5 vezes 3 é igual a 15. É o princípio de uma equação, tá? Primeiro a gente está trabalhando dando passos de cada vez, entendendo o que a equação quer passar pra gente, o que ela quer dizer pra gente. Então, tenha em mente que a primórdio, né? No seu primórdio, uma equação é uma igualdade. Ela remete a essa igualdade, tá? Bom, mas uma equação ela tem que estar além disso, né? Se for só isso, tá bom demais, né? Uma equação ela pode ser interpretada como uma balança, né? Como eu já falei, acabei falando, né, no primeiro momento, sobre membros de uma equação. E é algo que eu até vou comentar mais pra frente. Mas enfim, uma equação ela pode apresentar dois membros. É como se fosse, numa balança, dois pratinhos. Um prato do lado da balança e outro prato do outro lado da balança. Enfim, o que isso significa pra gente? Significa que para que haja a igualdade seja preservada, né, para que uma equação seja uma equação de verdade, né, que ela mantenha uma igualdade, né, a balança tem que estar balanceada, né, ou seja, o peso de um prato tem que ser igual ao peso do outro. Aqui a gente tem que 10 é igual a 10, mas eu posso muito bem multiplicar aqui por 100, e aí o que isso aqui vai virar? 10 vezes 100 vai virar 1000. Ou seja, a gente vai ter o número 1000 aqui. Agora essa balança ela tá desbalanceada, né? Ela pesou muito para cá e esse lado que tá mais leve subiu. Então, para eu preservar a igualdade, o que eu tenho que fazer? Multiplicar aqui por 1000 também, né? Ó. É justamente isso. A equação ela obedece esse princípio, né? De que se você fizer uma coisa de um lado, você faz essa coisa do outro. Porque se você não fizer, você desbalanceia. É como se eu pegasse duas canetas. Deixa eu pegar aqui um exemplo. Duas canetas. Cadê? Aqui. Duas canetas. Não, mas eu quero duas canetas iguais. Espera aí. Aguenta a mão aí. Aqui, encontrei. Duas canetas iguais.
Enfim, eu tenho duas canetas a primórdio iguais, né? Mas considere agora que eu pintei uma das canetas. Fiz um desenho em uma das canetas, né? Agora a gente entra numa questão, né? Eu poderia dizer que essas canetas são iguais, mas elas não são. Por quê? Essa caneta tá pintada e essa daqui não. E agora? Para que eu obtivesse duas canetas iguais novamente, como eu já pintei uma, eu teria que pintar a outra, né? Teria duas canetas pintadas e elas voltariam a ser iguais. É lógico que no nosso dia a dia a gente não considera isso, né? Mas numa equação funciona assim, né? Se eu multipliquei foi por 1000 aqui, mas enfim, se eu multipliquei por um número aqui, eu tenho que multiplicar por um número ali. Se eu somei um número aqui, eu tenho que somar um número ali. Se eu dividir por um número aqui, eu tenho que dividir por um número ali. Enfim, tudo que eu fizer de um lado, eu faço do outro na minha equação. Por quê? Porque é uma balança, uma igualdade, né? Ela funciona nesse sentido. Você quer que ela permaneça com sinal de igualdade. Porque se você fizer algo de um lado e não fizer do outro, né? Você vai entrar numa desigualdade. Então deixa de ser, continua sendo uma equação, mas não uma igualdade, entendeu? Então, você tem que fazer as coisas, tudo que você faz de um lado, você tem que fazer do outro, para não encontrar uma desigualdade, né? Para que você mantenha a igualdade, o caráter verdadeiro da equação, né? Porque a equação ela não significa só números, né? Ela significa alguma coisa, né? Ela tem um significado pra gente, né? Imagina assim, uma coisa diferente. 10 menos 5 igual a 5. Ou seja, eu sei que se eu realizar uma operação, eu vou obter aquele número. Isso que a equação está significando para mim. Mas se eu alterar a equação, né, se eu realizar o processo da maneira errada, eu posso perder esse valor que a equação tem, entende? Esse sentido que ela tem por trás, né? E aí deixa de ser uma verdade e passa a ser uma mentira, né? Uma falsidade. Enfim, como eu disse, para conservar a igualdade da equação, tudo que a gente fizer de um lado da equação, né, de um membro, até aqui eu já coloquei, esse lado esquerdo meu, né, na verdade o seu lado esquerdo e é o meu lado direito, enfim, é o primeiro membro da equação e o outro lado é o segundo membro da equação, tá? Não precisa ficar decorando um nome de membro, que eu nunca vi uma prova cobrar membro de equação, né, falando sobre os membros da equação. Bom, para conservar a igualdade da equação, tudo que for feito de um lado, né, num membro, tem que ser feito no outro membro, ou do outro lado, né? Enfim. E uma equação, ela pode apresentar alguns elementos, tá? Algumas coisas que compõem ela, né? A equação, ela pode apresentar elementos. E desses elementos, além dos membros que eu já falei, né? Você tem os valores numéricos, os números, né, da equação. Como é o caso dessa daqui, é uma que só apresenta números, é uma equação numérica. Apenas isso. Né? Uma expressão numérica, é mais fácil de dizer, né? Mas enfim. Algumas equações, não, na verdade 90% das equações que a gente vai ver vão apresentar uma coisa chamada de incógnitas. O que são incógnitas? São as letras que a gente está acostumado, né? Você botar um X, um Y, um Z ali, enfim. Como é que a gente interpreta uma incógnita? Bom, uma incógnita, né, como a gente já disse, são as letras, elas são valores desconhecidos, são valores que a gente não consegue, que tá ali dentro da equação, ela faz a equação acontecer, ela tá dentro do processo que faz uma equação manter a sua igualdade, mas ela é desconhecida, você não sabe quem ela é. Você sabe que ela tá lá, mas você não sabe quem ela é. Então, isso é incógnita, né? Nesse caso aqui, esse exemplo aqui, 2x mais 3 igual a 9. A nossa incógnita é o x. Lembrando que a letra pode ser qualquer uma, tá? Pode ser o A, B, C, D, E, F, G, H, enfim. Se você quiser fazer um risco aqui, dizer que isso aqui é uma incógnita, você pode. Mas, por convenção, o x é mais comumente utilizado, né? Pelo menos nesses exemplos mais práticos, mais simples, na verdade, né? Enfim, a incógnita é isso. Ela significa que um número, que eu não sei quem é, multiplicado por 2, somado com 3 é igual a 9.
É claro, de cabeça eu acho que já deve dar para imaginar que número é esse, né? Um número que multiplicado por 2 e somado com 3 dá 9. Tá. Interessante, né? De cabeça a gente pode fazer, você pode testar, mas a ideia é a gente conseguir manipular a equação de jeito que a gente já encontre esse valor, sabe? De acordo com esses princípios que a gente tem aqui, ó, a gente vai poder resolver a equação utilizando esses princípios da igualdade, né? Que eu posso mexer a equação do lado e mexer dos dois lados da equação e encontrar um valor favorável para eu conseguir determinar a minha incógnita, né? Bom, temos essa equação aqui. Vamos tentar resolver ela, tá? Vamos utilizar dos artifícios que a gente aprendeu aqui. Como é que a gente vai resolver ela? Ó, a gente tem 2x mais 3 igual a 9. Saindo agora da teoria e indo para a prática. 2x mais 3 igual a 9. O que eu posso fazer dos dois lados da minha equação que permita que eu determine o valor de x? Como é que eu vou determinar o valor de x? É primeiramente importante isso, né? Para eu determinar o valor de x, eu quero que ele fique sozinho aqui. Quero só o x desse lado da minha equação e todos os outros membros eu quero do outro lado, né? Agora, como? Aí a gente vai ter que determinar isso. Vamos ter que descobrir como que eles vão passar para o outro lado. Mas eles têm que passar. Enfim. Então a primeira coisa que eu posso ver, olha, eu quero que esse 3 ele venha para cá. Né? A gente diz na escola e tudo mais que o 3 ele vai passar negativo. Mas não é bem assim. Vamos lá para o princípio da balança, ó. A gente tem aqui, ó. Vou apagar essa parte aqui, apagar essa daqui, né? Então a gente tem aqui 2x mais 3 e aqui a gente tem 9. Isso aqui resulta em 9. Cara, concorda assim comigo que se eu pegar e subtrair 3 dos dois lados, ó. Vou subtrair 3 aqui e vou subtrair 3 aqui. Olha que interessante. Se eu subtrair 3 desse lado e 3 desse lado, olha o que eu posso fazer. 3 menos 3, isso aqui é 0. E 9 menos 3, isso é 6. Olha que interessante. Eu adicionei o menos 3 dos dois lados da minha balança e com isso eu consegui arrancar o 3 que tinha desse lado e adicionar um 3 desse lado aqui. Então o que ficou minha equação? Minha equação ficou 2x menos 3 mais 3 é 0 e 2x mais 0 é o próprio 2x. Não concorda? Olha, um número mais 0, dependente de quem seja esse número. 5 mais 0 é o próprio 5. 6 mais 0 é o próprio 6. Enfim, qualquer número somado com 0 é ele mesmo. Então, a gente não coloca nada aqui. Só coloca o 2x, né? Isso é igual, olha aqui na nossa igualdade, 9 menos 3. Porque a gente subtraiu 3 de um lado, a gente tem que subtrair 3 do outro. Para manter a igualdade na nossa balança, ó. Tudo que eu faço de um lado, eu tenho que fazer do outro na minha equação. Então, 2x mais 3 menos 3 virou 2x. Agora a gente vai ter o quê? 9 menos 3. 9 menos 3. E 9 menos 3, eu acho que a gente sabe a resposta, né? 9 menos 3 é 6. Então, 2x é igual a 6. 2x é igual a 6. Agora, cara, agora complicou. O que a gente faz, hein? Complicou nada, rapaz. Enfim. Então a gente tem um 6 aqui, né? Agora a nossa equação ficou desse jeito, ó. Ficou 2x igual a 6, né? Agora o que a gente pode fazer? A gente quer remover esse 2 aqui, ó. Esse 2 aqui a gente quer remover, porque aí se a gente jogar esse 2 pro outro lado, vai dar tudo certo pra gente, né? A gente vai ficar só com x. Mas como é que a gente remove esse 2 aqui? Cara, é bem interessante. Se eu dividir por 2 os dois lados da minha equação, você não concorda que 2 dividido para 2 é 1? Ó, 2 dividido para 2 dá 1. E 1 vezes x é o próprio x. 6 dividido para 2 é 3. Olha que interessante. Dividindo por 2 os dois lados da minha equação, eu consegui isolar o x e jogar o 2 para o outro lado. Ou seja, o que a gente obteve agora? Ó? A gente obteve que 2x dividido por 2, ó,
é igual a 6 dividido por 2. Ao dividir por 2 os dois lados da minha equação, eu preservei a igualdade. Eu fiz uma coisa de um lado, eu fiz outra coisa, fiz a mesma coisa do outro. Então, vamos lá. 2x dividido para 2, como eu já vi, ó, dá 1x. E 1x, uma vez o x, é o próprio x. Então, x vai ser igual a 6 dividido para 2. 6 dividido para 2 é 3. Vai ser tranquilo. 3. E olha só. Conseguimos isolar o x. Ou seja, conseguimos obter o valor de x. Com isso, a gente já sabe a resposta da nossa equação. X é igual a 3. Então, vamos voltar lá. Vamos fazer o teste, né? Ó, a gente tem que 2x mais 3 é igual a 9. Então, duas vezes o x aqui, ó, a gente encontrou, é 3. E 3 mais 3, né? 2x, duas vezes o 3 mais 3 tem que ser igual a 9. Então, se isso aqui for verdade, se isso aqui a gente fizer essa operação do primeiro membro e encontrar 9, significa que é verdade a nossa equação. Ela é verdadeira e o nosso x também é verdadeiro por consequência. 2 vezes o 3 vai dar 6. E 6 mais 3, rapaz, 6 mais 3 é 9. E 9 é igual a 9. Ou seja, deu certo. Tudo perfeito, bonito, cheiroso, maravilhoso. Ou seja, conseguimos encontrar o valor do nosso x e utilizamos dos artifícios que as equações nos proporcionam, né? Essa parte aqui é chamada álgebra, tá? É claro, essa é um começo, é algo bem mais básico, algo mais tranquilo, né? A gente ainda vai ver como é que vai funcionar para somar equações. A gente pode somar equações, subtrair equações, podemos dividir as equações, multiplicar, enfim, muitas coisas a gente pode fazer a respeito das equações, né? Além disso, a gente está falando de equações de primeiro grau, né? Mas eu posso ter muito bem dois valores de x que entreguem essa resposta. Só que não nessa daqui, porque essa daqui é de primeiro grau. Se fosse uma de segundo grau, eu poderia ter duas respostas que dessem o meu resultado. Ou três respostas que dessem esse resultado. Enfim, o céu é o limite, entende? Na matemática. E, bom, em geral é isso. Equações. Esse é só um introdutório de equações. Mais pra frente a gente faz algo mais detalhado, algo mais charmoso, né? Para entregar um resultado mais, como a gente pode dizer, mais aprofundado. Porque equações, por mais que elas sejam simples, elas tendem a ser complicadas de acordo com o problema, né? Você tem que interpretar o problema e ver como que ele se adentra numa equação, né? Imagine aqui, eu tenho 5 batatas mesmo, tenho 5 batatas e vou vender cada uma a um valor que eu não sei, mas eu sei que com essas 5 batatas eu quero sair com 18 reais. Quero sair com 18 reais. Eu tenho 5 batatas inglesas. Quero, de algum modo, vender elas por um valor e obter 18 reais. Cara, que eu vou fazer isso aqui, né? Aí que entra a ideia da equação, né? Você interpretou que isso aqui é escrito como uma equação, ó, 5 batatas, que eu vou vender a um valor. No fim, eu quero obter 18 reais. Que valor que eu tenho que vender as minhas batatas para obter 18 reais? É claro, um exemplo. Existem problemas mais complexos e outros menos complexos, então fica muito ao seu critério, né? Você vai ter que estudar para compreender cada um dos problemas e ver como que as equações elas são utilizadas, né? Mas esse é o princípio básico e é isso que precisa ser conhecido para poder partir do ponto de partida. Bom, é isso. Até a próxima.